Oi, o que um símbolo significa? Uma bandeira, uma fronteira, uma religião, uma casa, uma língua, uma fotografia, até mesmo um gesto. Mas será que todos esses elementos possuem o mesmo significado para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo? Ou será que aquilo que chamamos de símbolo só pode ser compreendido quando observamos o sujeito, sua história, sua cultura e o lugar onde ele está inserido? É a partir dessa pergunta que podemos aproximar duas áreas que, à primeira vista, parecem muito distantes: a psicanálise e as relações internacionais. Símbolo não é um dicionário. Quando pensamos em símbolos, existe uma tendência de procurar significados prontos. Isso significa tal coisa, esse sonho representa tal coisa, esse símbolo quer dizer isso. Mas a psicanálise nos coloca diante de uma questão muito mais complexa. O símbolo não pode ser simplesmente retirado de um dicionário e aplicado ao sujeito. Ele precisa ser escutado dentro da sua própria história. O mesmo símbolo pode aparecer para duas pessoas e produzir sentidos completamente diferentes, que não estamos diante apenas do objeto, estamos diante da relação daquele sujeito com o objeto. Agora vamos ampliar essa discussão, porque é aqui que a cultura entra. Imagine uma pessoa que nasceu no Brasil e outra que nasceu no Japão. Elas podem observar exatamente o mesmo símbolo, mas será que necessariamente irão produzir a mesma associação? Provavelmente não, porque cada sujeito está inserido em uma determinada cultura, em uma determinada língua, em uma determinada família e em uma determinada época, com uma determinada história. A cultura também participa daquilo que podemos associar, desejar, temer e representar. Por isso, quando falamos de simbologia, não podemos simplesmente retirar o sujeito do contexto em que ele existe. E o tempo também modifica o símbolo. E não é apenas uma questão geográfica. O tempo também transforma o significado. A simbologia de uma sociedade do século XIX não é necessariamente a mesma do século XXI. Palavras mudam, costumes mudam, fronteiras mudam, relações sociais mudam, e aquilo que uma sociedade considerava aceitável, ameaçador, sagrado ou desejável, também pode mudar. Então, se o símbolo está relacionado ao sujeito e o sujeito está inserido em uma cultura e em uma época, não podemos imaginar que exista uma interpretação completamente independente do contexto. Mas o que isso tem a ver com as relações internacionais? É aqui que a discussão começa a ficar ainda mais interessante. Nas relações internacionais, nós falamos constantemente sobre estados, fronteiras, guerras, migrações, identidades nacionais, conflitos culturais e relações de poder. Mas por trás dessas estruturas existem pessoas, e essas pessoas não deixam o seu inconsciente na fronteira. Quando alguém migra de um país para outro, não atravessa apenas uma fronteira geográfica. Existe também um deslocamento simbólico. A pessoa deixa uma língua, determinadas referências, relações familiares, lugares e formas de pertencimento, e chega a outro espaço, onde os símbolos podem ter outros significados. Pensa, por exemplo, aqui comigo, em alguém que migra. Para quem permanece em seu país de origem, determinada palavra, música, comida ou objeto pode parecer algo cotidiano. Mas para quem migrou, esse mesmo elemento pode adquirir uma dimensão completamente diferente. Pode representar pertencimento, saudade, perda ou identidade. Pode também representar aquilo que foi deixado para trás. O objeto continua sendo o mesmo, mas a relação do sujeito com ele muda. E talvez seja justamente aí que a psicanálise possa contribuir para pensar em determinados fenômenos migratórios. Podemos ir ainda mais longe. Uma fronteira não é apenas uma linha desenhada em um mapa, ela também é um símbolo. Ela pode representar proteção, separação, pertencimento, exclusão, segurança ou medo. Para um Estado, uma fronteira pode significar soberania. Para uma pessoa migrante, aquela mesma fronteira pode representar uma oportunidade ou um impedimento. Para alguém que foi expulso de seu país, pode representar uma ruptura. Para alguém que está tentando reencontrar sua família, pode representar esperança. Então, a fronteira física é uma só, mas os significados produzidos em torno dela podem ser inúmeros. Não existe um dicionário universal do sujeito, e é exatamente por isso que eu questionaria a ideia de uma interpretação simbólica universal. Não podemos simplesmente dizer este símbolo significa isso. Precisamos nos perguntar o
o que esse símbolo significa para este sujeito, em qual cultura ele está inserido, qual é a sua história, qual é a sua relação com aquele país, com aquela língua, com aquela fronteira, com aquela perda, com aquele pertencimento. É nesse ponto que a escuta psicanalítica pode se tornar muito interessante para pensar em fenômenos que também são estudados pelas relações internacionais. O símbolo é um caos. É nesse contexto que eu chego a essa afirmação que pode parecer contraditória. O símbolo é um caos porque, ao mesmo tempo em que existe aquilo que ainda não conseguimos interpretar, existem inúmeras interpretações possíveis. O símbolo não necessariamente nos entrega uma resposta, ele abre uma questão. E talvez seja justamente essa característica que o torne tão importante para a psicanálise. E quando aproximamos a psicanálise e as relações internacionais, não estamos dizendo que uma disciplina deve substituir a outra, estamos propondo outro olhar. As relações internacionais podem nos ajudar a compreender estruturas, estados, conflitos, fronteiras, políticas migratórias e relações de poder. A psicanálise pode nos ajudar a perguntar o que acontece com o sujeito dentro dessas estruturas, o que acontece com alguém quando sua identidade é atravessada por uma guerra, por uma migração, por uma mudança de país, por uma ruptura cultural, por uma fronteira, por uma língua que não é mais a sua. Então essas questões não são apenas políticas, elas também podem ser subjetivas. Talvez então compreender um símbolo seja muito menos encontrar uma resposta pronta e muito mais escutar aquilo que ele produz naquele sujeito, porque o símbolo não existe isoladamente. Ele atravessa histórias, culturas, países, épocas, identidades e sujeitos. Por isso, talvez o símbolo seja realmente um caos. Não porque não tenha significado, mas porque pode ter muitos significados. E quando falamos de sujeitos que atravessam fronteiras, talvez compreender esse caos seja também uma forma de compreender aquilo que acontece entre o indivíduo e o mundo. Eu sou Luísa Virgínia, psicanalista com formação em relações internacionais, e é justamente nesse espaço entre o sujeito, a cultura e o mundo que eu quero continuar essa conversa. E se você gostou do vídeo e do tema, dá um gostei e segue o canal.